Ignorar a sua aparência esse ano pode custar caro. E não, eu não estou falando de futilidade e nem de vaidade exagerada. Eu estou falando de oportunidades, respeito, confiança e até dinheiro. Porque goste ou não, antes de alguém te ouvir, essa pessoa te vê. Se esse assunto te incomoda um pouco, fica comigo até o final, porque talvez esse desconforto esteja dizendo alguma coisa importante. Existe uma ideia muito comum de que se importar com a aparência é algo superficial, e algumas pessoas usam isso até como um escudo emocional. Ah, eu sou profunda, eu sou inteligente, a aparência não importa. Mas quem tem maturidade não nega a realidade. Maturidade é entender como o mundo funciona e como você vai jogar o jogo. A aparência não define quem você é, mas ela influencia diretamente como o mundo te trata. A sua aparência comunica antes mesmo da sua boca abrir. E ela pode comunicar cuidado, disciplina ou desleixo, autoestima, presença ou autoabandono. E isso não tem nada a ver com ser padrão, tem a ver com coerência. E também não é sobre aquela beleza natural que só algumas pessoas têm, né? Não é sobre você tentar se tornar uma Gisele Bündchen ou você ficar se enchendo de procedimentos estéticos ou de plásticas. Não, é simplesmente sobre você tentar se melhorar. Você fazer pela sua aparência o melhor que estiver ao seu alcance. Só deixando esse ponto claro, porque as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, né? E vira uma confusão assim na cabeça delas. Elas acham que ou elas têm que se deformar com procedimentos estéticos bizarros e mal sucedidos, deixaremos isso claro, porque eles podem ser bem feitos também. Mas elas pensam que ou tem que ir para um extremo ou tem que ir para o outro extremo. O extremo do desleixo, da falta de interesse por si própria, sabe? Pela própria aparência, por a falta de cuidado mesmo, sabe? E não é por aí, existe um caminho do meio também, um caminho muito mais saudável, inclusive. Então não é sobre uma coisa em si, mas é sobre o conjunto, sobre a sua imagem. Quando a sua imagem externa não acompanha quem você está tentando se tornar internamente, o cérebro das pessoas que te veem, né, entra em conflito. E conflito gera dúvida, e dúvida gera desvalorização. E você pode não gostar disso, mas oportunidades passam primeiro pela percepção. Pessoas bem posicionadas profissionalmente entendem isso. Elas não cuidam da aparência por vaidade. Elas cuidam porque sabem que a aparência é ativo. Vamos falar mais sobre ativo em um outro vídeo, em outra série de vídeos que eu estou preparando. Em breve eu posto. Mas seja em entrevistas, reuniões, parcerias, a aparência abre portas que depois o conteúdo sustenta. Ignorar isso esse ano pode te custar caro em oportunidades que você nem vai perceber que perdeu. Provavelmente já te custou caro no passado, mas você não notou. Ou notou apenas que as coisas não aconteceram da forma como você gostaria, que não teve as oportunidades que você queria. E para deixar claro, não que tudo se resuma à aparência, mas é inegável que a aparência abre portas. Claro que depois você tem que ter algo mais para oferecer. E talvez você já tenha sentido isso, entrar num lugar e não ser levada tão a sério, ou precisar se provar o dobro, seja nos negócios, na vida profissional ou mesmo na vida pessoal. E não é porque você não é capaz, é que a primeira leitura que fizeram de você não te favoreceu. Isso não é justo, mas é real. E quanto antes você aceita isso, mais rápido você para de lutar contra o mundo e começa a usar isso a seu favor. E eu falo por mim mesma, eu sempre fiz o básico na minha aparência. Mas na época que eu ainda morava em Goiânia e tinha o meu estúdio lá, eu percebi que o básico não estava sendo suficiente na minha área de atuação, que é a estética. O básico para mim era estar com a roupa adequada. Eu usava sempre um uniforme, né? Um uniforme no tamanho apropriado, nada muito decotado, nada curto, sempre calça, enfim. E também um sapato confortável, porque eu passava muitas horas em pé.
E eu comecei a notar que as pessoas que eu atendia me olhavam da cabeça aos pés e pediam desconto. E eu ficava assim, gente, mas por que isso? Porque eu sempre fui bem clara nas redes sociais sobre o meu posicionamento em relação a descontos. Eu acho que quando você trabalha com serviço de alta durabilidade, como é o meu caso, com micropigmentação e botox, eu acho que não cabe desconto. A gente já tem que cobrar um preço justo para não precisar ficar reduzindo, sabe? A gente já cobra o preço certo, compatível com o nosso conhecimento, né? Com a nossa experiência, enfim. Mas eu sempre tinha que ficar explicando isso para as pessoas. Toda vez eu tinha que me explicar porque eu não ia dar o desconto, porque eu não trabalhava com desconto. Isso começou a me incomodar. E eu achava muito estranho elas sempre me olharem da cabeça aos pés antes de pedir um desconto. Até que um dia uma falou assim: Nossa, que engraçado, você é a dona, mas você se veste igual sua funcionária. Porque nós duas usávamos o uniforme, né? Então não era que eu tava mal vestida, mas eu tava vestida igual a funcionária. E o que estava bom para a funcionária não estava adequado para mim, que era especialista na cabeça delas, porque na minha eu não via dessa forma, afinal de contas eu não estava mal vestida. Vou deixar uma fotinha aqui se eu achar, da forma como eu me vestia antes, nessa época, e da forma como eu me visto agora. E na minha cabeça, a minha faculdade, minha pós-graduação e meus 30 certificados na parede já eram provas suficientes de que eu era uma especialista. Mas na cabeça delas, eu não me vestia como uma especialista. Entende? Percebe o ruído? A comunicação silenciosa? Essa quebra de expectativa em relação ao que elas esperavam ver, a forma como elas achavam que uma especialista estaria vestida e a forma como eu me apresentava, gerava essa dúvida na cabeça delas. E foi o que eu falei antes, a dúvida gera desvalorização. Logo, às vezes nem conscientemente, mas elas pensavam: ah, será que ela é tão boa assim mesmo? Acho que não vale tudo isso. E não é por maldade, é simplesmente a forma como o nosso cérebro funciona, o que gera confiança ou insegurança. E então eu passei a me vestir melhor, trabalhar sempre de salto, usar sempre uma maquiagem leve e praticamente os pedidos de desconto acabaram. Muito difícil hoje em dia uma ou outra que pede um desconto, mas se eu falo que não, elas também não questionam, não perguntam por quê e é isso. E inclusive eu sempre falo que não, porque eu não acho nada justo. Eu, por exemplo, atendi várias pessoas que pagaram um preço normal, aí para uma eu vou fazer um preço diferente, sabe? É como se eu estivesse sendo desonesta com as outras pessoas, e honestidade é um valor muito alto para mim. Então, não é nem uma questão assim de ruindade de eu não dar desconto, é porque se eu fosse dar desconto para todo mundo, aí era melhor eu baixar logo o preço de vez, certo? Então eu não vejo sentido nisso. E eu também sou o tipo de cliente que eu gosto de pagar o preço justo pelas coisas. Se eu acho que é justo, eu pago, não peço desconto. E se eu acho que não é para o meu bolso ou que realmente não vale, eu não faço, eu procuro um outro profissional. Mas nessa área de estética, o preço é secundário. Em primeiro lugar, tem que estar a nossa segurança, né? A certeza de que a gente vai fazer algo e ficar satisfeito com o resultado. E tem que ser assim com essas coisas que estão na nossa face e que podem influenciar negativamente na nossa saúde, inclusive, além do nosso bem-estar, né? E é bem interessante eu ter falado sobre isso, porque quando você se arruma para trabalhar, as pessoas entendem que o seu trabalho importa, que o seu trabalho é importante, e automaticamente elas passam a dar mais importância para ele também. E assim acontece na nossa vida pessoal também. As pessoas criam uma percepção acerca do nosso valor com base na nossa imagem. E o pior é que muitas mulheres só começam a se cuidar quando tudo já está desmoronando, quando nem ela mesma lembra direito do valor que ela tem, quando a autoestima já caiu, ou quando um relacionamento já acabou, ou quando o trabalho trava. Mas a aparência não é consequência, ela é estrutura, é algo que você precisa cuidar antes. Cuidar de si mesma todos os dias cria um efeito silencioso. Você se posiciona melhor, se respeita mais e naturalmente passa a exigir mais da vida.
E cuidar da aparência não é viver de tendência, não é gastar o que você não pode, e muito menos tentar parecer alguém que você não é. É higiene, postura e coerência visual. E sempre convém você olhar no espelho e pensar: essa imagem representa quem eu estou me tornando? O cérebro funciona por associação. Quando você se vê bem, você fala diferente, age diferente e decide diferente. Não é só sobre a percepção do outro, é sobre a sua própria percepção que influencia diretamente a forma como você se trata. Ignorar a sua aparência não é humildade, muitas vezes é autoabandono disfarçado de virtude. Então a pergunta não é se a aparência importa, ela importa. A pergunta é: o que está custando para você continuar ignorando isso? Se você quer criar a sua melhor versão esse ano, comece alinhando quem você é por dentro com o que você mostra por fora. Isso não é e nunca será futilidade. É agir com estratégia e inteligência. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreve e, se puder, compartilha com uma amiga querida que vai gostar de ouvir tudo isso aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.